1 Tessalonicenses, capítulo 4, o versículo 9, aqui a palavra de Deus diz assim: no que diz respeito ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos de que deveis amar uns aos outros, e na verdade estáis praticando isso, mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo vos exortamos, irmãos, a progredirem ainda mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Irmãos, essa passagem, você poderia dizer que parece um tanto clara e óbvia demais, né? Porque Paulo apela ao amor fraternal e à prática das boas obras. Mas eu poderia te falar algumas coisas para te dizer o seguinte: bem, quando Paulo fala sobre amor fraternal, Paulo está falando sobre amor que há entre irmãos, amor que há entre uma comunidade, mas não necessariamente o amor que é meramente familiar, mas é o amor que une pessoas que se vinculam por alguma razão. Se você está num ambiente de trabalho, ou em uma sociedade, ou em uma vizinhança, mesmo dentro do lar ou na igreja, mesmo nos ambientes com menos intimidade ou mais intimidade, o amor fraternal é aquele que une colegas e amigos e familiares. Amor fraterno é algo que a Bíblia fala muitas vezes, descrevendo aquilo que era característica dos cristãos. Eles se viam como irmãos, mesmo não tendo qualquer ligação de sangue. É curioso, né, irmãos, imaginar que Deus une pessoas muito diferentes, idade, cultura, local de nascimento, pessoas com objetivos e dons e virtudes muito diferentes, se encontram formando a igreja, e ali dentro elas conseguem ter vínculo onde não haveria vínculo em lugar algum. Eu tenho observado, irmãos, que a igreja, ela é um ponto de encontro de pessoas. Já imaginou aqui, se nós decidíssemos ir embora do Brasil, e se a gente fosse para os países mais desenvolvidos do mundo? Se você não procurar uma igreja, provavelmente você vai ficar ilhado, porque geralmente estrangeiros não são bons de se misturar com estrangeiros, concorda? Vai lá nos Estados Unidos, vai lá na Europa, vai nos países mais desenvolvidos que o Brasil, e o que todo mundo fala é: lá nesses países eu só me envolvi com estrangeiro também. Fiquei anos nos Estados Unidos e não tive um amigo americano. Fui para a Alemanha, fui para a Noruega, fui para a Suécia, fui para não sei onde, e eu não me envolvi com ninguém, porque as pessoas não se misturam. Mas aí, a dica que eu sempre falo para as pessoas é: não há melhor lugar para se fazer amizade do que na igreja de Cristo. Porque se aquela é uma igreja verdadeira, você vai entrar naquele ambiente e ali você vai criar vínculo com aquelas pessoas. Porque se é uma igreja cristã verdadeira, ali vai haver amor fraternal. Porque a essência da igreja, meus irmãos, é que ela une pessoas de todos os tipos. Ela não tem essa coisa de: mas aqui é só para brasileiro, aqui é só para rico. Embora é uma coisa bizarra, mas tem igreja desse tipo. Igreja que só quer, vamos dizer, pessoas negras, ou igrejas que só querem brancos, igrejas que só querem ricos, igrejas em que ricos não se adaptam bem, porque o foco está em pessoas mais pobres. Faz sentido isso, irmão? Não entra na minha cabeça. Mas eu já ouvi muitas vezes pastores dizendo assim: é meu público-alvo, é o público que nossa igreja almeja, é esse público. Então, vou plantar uma igreja num bairro de classe média porque é o público que eu quero. E aí, inconscientemente, quando chega alguém mais pobre naquela igreja, que tem um público direcionado, aquela pessoa não é bem acolhida, porque ela está fora do objetivo. Estranho demais, né? Quando eu abro, irmãos, a Bíblia, nós observamos, por exemplo, a carta de Paulo a Filemão é uma carta muito interessante. Por quê? Filemão é um homem rico. Filemão é um homem de capacidade. E ele tem
escravos. Em momento nenhum Paulo criou problema com Filemão porque ele tinha escravos. Escravidão era comum naquele tempo, e a escravidão era até bastante regulamentada. Mas imagine assim, Filemão é um senhor de escravos, é um homem nobre, mas ele tem um escravo que fugiu, e esse escravo fugido se converteu, Onésimo, né? E Onésimo se torna uma bênção na vida de Paulo, e quando Onésimo se converte, ele se torna íntimo de Paulo, um grande cooperador, e Paulo então envia Onésimo de volta para Filemão, dizendo: Filemão, você é filho de Deus, meu irmão na fé, e eu, com a autoridade que tenho, quero que você receba o teu irmão na fé, Onésimo. Ele é teu escravo, mas ele é também teu irmão, porque vocês dois se submetem ao mesmo Deus. Aí imagine isso, irmãos, o ajuntamento daquela comunidade onde eles viviam. Paulo pega Filemão, que é senhor de escravos, se reúne na congregação com o seu próprio escravo. Faz sentido? Para a nossa mentalidade isso soa estranho, ainda mais porque o nosso conceito de escravidão é bastante assim manchado por aquela bizarrice que aconteceu na escravidão brasileira e africana mesmo, né? Mas imagine, irmãos, a igreja, ela sempre foi assim. Não importa se é judeu, não judeu, homem, mulher, se é de uma nação diferente ou outra, se é escravo, se é livre, a igreja é um ambiente onde pessoas se unem, porque amor fraternal une pessoas. Eu não teria, irmãos, o menor receio de dizer que qualquer ambiente supostamente cristão que não exprima esse amor fraterno, esse ambiente não é uma igreja. O apóstolo João, que nós chamamos de apóstolo do amor, mas que antes era o apóstolo da ira e da indignação, ele aprendeu o que é amar na convivência com Cristo. E ele chega ao ponto de dizer: qualquer comunidade que não tem amor não é uma comunidade de Deus. Porque se o homem não for capaz de amar o homem, como que ele vai amar o Deus invisível? Se um homem não é capaz de amar alguém que é visível, como ele pode amar o invisível? A lógica é essa, irmãos. Se eu não amo esse irmão que vejo, eu não sou capaz de amar a Deus a quem não vejo. E aí ele mesmo continuaria dizendo: se você diz que ama a Deus, ama o teu irmão, porque essa é a vontade de Deus. Irmãos, amor fraternal, ele é a cara da igreja, ele é a cola da igreja. Igreja não existe sem amor fraternal, e você deveria encontrar esse amor em toda a igreja. Se você disser: os tessalonicenses tinham amor fraternal? Paulo disse: sim, eles tinham. Paulo mesmo disse a respeito do amor fraterno: eu não preciso dizer nada, porque vocês já aprenderam de Deus que devem amar uns aos outros, e na verdade estão praticando isso com todos os que estão em volta. Olha que palavra legal, irmãos. Eles sabiam que essa é uma vontade de Deus, e eles não apenas praticavam com os irmãos mais próximos, mas eles experimentavam amor com todos os que estavam em volta. Talvez essa palavra para nós hoje, irmãos, ela tenha um significado ainda maior, porque imagine se Conselheiro Lafayette fosse a Macedônia. Tenta imaginar as 200, 300, 400 comunidades religiosas que tem aqui. E nós diríamos: há amor fraternal dentro da Batista Livre, aqui no Campo Alegre. Aí a igreja quadrangular ali da outra rua fala: tem amor fraterno aqui. Mas não necessariamente se vê amor fraterno em toda a igreja cristã dessa região, concorda? Tem pastores que se odeiam, igrejas que não se dão, irmãos que não se aceitam. É claro que há falsos irmãos, é claro que há falsa doutrina, que há coisas absurdas, mas já pensaram, irmãos, o impacto que teria na nossa cidade se houvesse amor fraternal entre todos os que se dizem cristãos? Se essa igreja amasse a sua cidade, se cada igreja amasse aquele lugar, e se os irmãos fossem conhecidos pelo amor, não seria uma coisa impactante?
Mas é uma pena quando nós podemos dizer que a igreja evangélica, supostamente a igreja de Deus, ela não tem um impacto maior na sociedade porque não se vê o amor fraterno. E Jesus disse através do Evangelho de João: é o amor que vai mostrar para o mundo que somos discípulos. Se amor é, vamos dizer, a característica para o público de que nós somos cristãos, a igreja cristã, ela não é bem conhecida na prática do amor. Os pastores não amam as pessoas das igrejas, os irmãos cada vez mais amam os seus bens e os seus títulos, igrejas se dividem e nas divisões pessoas se amaldiçoam e se odeiam, lideranças divergem por questões de costumes e por causa do dinheiro que as vincula, e quando as igrejas falam umas das outras, elas geralmente falam com aquele tom de Deus está aqui, mas Deus não necessariamente está ali. A minha igreja é a igreja de Deus, e logo nós começamos a declarar para todo mundo uma série de divisões. E aí as pessoas da nossa cidade não conseguem ver o amor entre nós. Irmãos, é na prática do amor que o mundo vê que somos discípulos de Cristo. E não tem como ver amor se amor não é praticado, concorda? Não tem como o mundo ver que há amor se nós odiamos uns aos outros. Eu creio que a nossa cidade, ou todas as cidades, poderiam ser mais amplamente alcançadas se vissem o povo que se diz cristão praticando amor entre si e unidos demonstrando amor por aquela cidade. Já imaginaram como que seria impactante a igreja cristã de Lafayette trabalhando junta para poder praticar, sei lá, boas ações na cidade, ou ações sociais, ou evangelização comunitária? Já imaginou o poder que teria, irmãos, se, sei lá, imagine que na nossa cidade tenha, teoricamente, 50 mil evangélicos. Se os 50 mil evangélicos dessa região se unissem para ir na rua e para acolher os necessitados, e para levantar doações, e para ter instituição de caridade, para ter um colégio cristão, para evangelizar na rua, ou para ajudar quem está desabrigado, já imaginou que poder que isso teria? Isso daria um impacto, irmãos. Mas não é isso que se vê. O que se vê é uma igreja que não pratica o amor fraternal. Se nós disséssemos, eu já pratico o amor fraterno, Paulo diria o seguinte: se você ama, continue progredindo ainda mais, continue praticando mais, e se esforcem para viverem uma vida tranquila, está no versículo 11, cuidando do que é da sua conta, e trabalhando com as suas mãos, para que você tenha dignidade, tanto com os que são da igreja, com os que são de fora, para que você não se torne pesado para ninguém. Paulo abre aqui uma nova linha de pensamento, que me chama muita atenção, e depois eu vou te mostrar que os tessalonicenses falharam nela. Paulo vai dizer assim: ame seu próximo, demonstre amor pelo próximo, que o amor seja a marca da igreja e vocês amem. Se amem, se vocês já amam, amem ainda mais. Mas agora eu quero fazer um novo pedido: se esforça ao máximo para viver uma vida tranquila. Para viver uma vida tranquila. Olha que palavra curiosa, irmãos. Se esforcem para viver tranquilamente. Cuide do que é de vocês, trabalhe com as próprias mãos. É o nosso mandamento. Veja, vida tranquila, trabalho, esforço próprio. Naqueles dias, irmãos, os apóstolos falavam isso o tempo todo, para dizer assim: viva uma vida sem dar trabalho para os demais, se esforça, trabalha, dê o seu máximo, para que você não seja pesado para os outros, para que dando o seu melhor, você viva uma vida calma,
para que a sua conduta não seja motivo de tropeço para outras pessoas, mas que pelo contrário, você seja uma bênção na vida dos outros. A Bíblia apela algumas vezes dizendo assim: trabalha com o máximo que você tem, para que você seja capaz de ajudar os necessitados. A igreja, ela deveria dizer para todos os seus membros, e todas as pessoas cristãs deveriam aprender a serem os trabalhadores mais dedicados do mundo inteiro, a serem os mais comprometidos, a serem os que vivem a vida mais estável, para que eles sejam uma presença benéfica na vida da sociedade. Entre a igreja de Cristo, irmãos, deveria ter uma mentalidade de pensar assim: bem, eu quero trabalhar o máximo que puder, ganhar o máximo que eu puder, para que eu possa ser uma bênção para os outros com o que eu tenho. A ideia seria essa: trabalhar bastante, ganhar bastante, para ser alguém que distribui bastante, para que no meu trabalho eu possa ser uma bênção na vida das pessoas. A mentalidade era essa. Mas o que aconteceu, irmãos? Muitos daqueles cristãos ouviam a mensagem de que Cristo voltará em breve. Cristo está voltando. O próprio Cristo disse: a minha vinda não demora, logo logo eu estou aí, então me esperem. E eles pensaram: se Cristo volta em breve, vamos fazer assim, vamos parar de perder tempo com o que é bobagem e vamos só esperar. Vamos reunir e vamos comer junto, vamos falar da palavra dele, vamos cantar, vamos orar, vamos jejuar e vamos abandonar tudo, vamos vender as casas, vamos vender tudo e vamos só viver esperando Jesus. Mas aí deu ruim, irmãos. Por quê? Jesus ainda não veio. E aí qual que é o problema disso? Se todos param a sua vida e se todos agora decidem simplesmente se consagrar à espera e não se esforçar, a igreja rapidamente vai estar cheia de pessoa acomodada que vai precisar ser cuidada pelos outros. Isso aconteceu na igreja dos Tessalonicenses. As pessoas pararam suas vidas e se tornaram pesadas para os outros. Irmãos, nenhum de nós deveria ser pesado para ninguém. É evidente que todos podemos passar um dia difícil. É possível que venha sobre mim e minha casa uma necessidade além das minhas posses. Já imaginou que às vezes vem doença, às vezes vem acidente, às vezes vem alguma enfermidade, algum problema, que eu não tenho de onde tirar. E eu poderia chegar para você, para essa igreja, ou a igreja poderia dizer: nossa, a gente precisa ajudar aquele irmão, está lá, uma família com uma cirurgia de 50 mil reais. Lá, a casa do irmão foi afetada pela chuva, aquela casa caiu, como vamos fazer, irmãos? Não há problema. Nós deveríamos encarar com alegria a oportunidade de ajudar, né? Mas e se algum de nós dizer assim: eu não vou trabalhar mais, eu agora vou ficar aí vivendo uma vida mansa, eu vou ser o irmão da consagração e todo mundo vai cuidar de mim? Olha que pesado que isso ficaria. Irmãos, é nossa responsabilidade trabalhar. É nossa responsabilidade não apenas trabalhar para ter o que nós precisamos. Mas se você perguntasse para os apóstolos, eles diriam assim: você deveria trabalhar para ter com que ajudar os outros. Não só para ter vida boa, mas para que o seu trabalho seja uma maneira de você distribuir para os outros. Olha como que a mentalidade é diferente. A mentalidade de que o meu trabalho é uma ferramenta de bênção para as outras pessoas. Trabalhe com as próprias mãos e vivam de modo digno para com os que são de fora, para que vocês não precisem de nada. O trabalho, irmãos, ele dignifica o homem. O trabalho dignifica a nossa caminhada nessa terra. Nosso trabalho não apenas traz dignidade para nós, mas o nosso trabalho, ele é uma maneira de glórias ao nome de Deus. Paulo ensinou aos Colossenses, no capítulo 3, dizendo assim: tudo que você fizer, faça de coração como para Deus e não para homens,
Paulo disse isso aos servos: é a Deus que vocês estão servindo. Olha como é que é a mente, irmãos. Você fala: mas eu sou professor. Bem, antes de estar só ensinando para meus alunos, estou ensinando para Deus. Você fala: eu sou empresário. Antes de prestar um serviço público, eu estou servindo Deus. Aí eu dirijo. Eu sou isso, aquilo, eu sou dona de casa. O meu trabalho é para a glória de Deus. Antes de fazer algo para o outro, aquele trabalho é para Deus. Porque aquele meu trabalho é um trabalho que glorifica Deus. A minha diligência, ela honra Deus, porque eu demonstro que, servindo a Deus em primeiro lugar, eu presto um bom serviço para o meu semelhante. Se todas as pessoas que trabalham encarassem o seu trabalho como para Deus, eles acabariam dando para o seu semelhante o melhor trabalho possível. Mas e quem trabalha pensando no homem? Quem sai de casa pensando assim: tô nem aí, o povo também é ingrato, o povo não merece nada, o povo ninguém quer nada com nada, eu vou dar qualquer coisa mesmo para eles. Às vezes a maioria dos trabalhadores saem de casa assim, para prestar o pior serviço, para fazer assim, tipo: tô nem aí, o povo também não valoriza, o povo também não merece coisa nenhuma não, o povo merece comer pão sem sal e comida ruim, e o povo não merece nada não, o povo merece ser tratado com falta de educação. Muita gente sai para trabalhar com essa mentalidade, faz do seu trabalho uma maneira de vingança, uma maneira de retribuir a ingratidão dos outros, faz do seu trabalho algo que revela um coração que não entende o que é o trabalho. Se nós trabalhamos com as nossas mãos para a glória de Deus, e para Deus nós queremos dar o nosso melhor, a gente estaria dando para o outro o melhor. Já imaginou, irmãos? Se toda prestação de serviço fosse feita para Deus, nossa, a gente já está assim, bem demais, né? Se todo médico que marca a consulta na hora chegasse, se todo mundo que assume um compromisso fosse, se todo mundo que fala que vai prestar um serviço para a gente, prestasse com honestidade, se a gente não tivesse que ficar preocupado se ele disse que fez e não fez, se a pessoa trabalhasse pensando: eu não trabalho só pelo dinheiro, mas eu trabalho para causar um impacto positivo. Irmãos, imagina, se quem limpa, limpasse a casa do outro como limpa a sua, ou fizesse o melhor, ou se quem arruma, se quem vende, se quem cuida, cuidasse como estivesse cuidando dos seus. O problema é que geralmente a gente dá para o outro menos do que gostaríamos para nós ou para a nossa família. Geralmente é isso que nós passamos. A gente vai lá e fala assim: exemplo, eu fui lá no sistema de saúde lá e me trataram igual um porco. Mas aquele que me trata assim tem uma mãe, uma esposa, uma filha, um filho. E aí quando ele precisa de ajuda, a expectativa dele é que tenha o melhor tratamento, concorda? Mas nem sempre quem espera o melhor tratamento dá o melhor tratamento. Jesus nos ensinou no Sermão do Monte aquilo que é chamado como regra de ouro: faça para o outro o que você quer que façam para você. É a regra de ouro, irmãos. Eu dou ao outro o que quero que o outro me dê, e eu não deveria esperar nada de ninguém além do que o mesmo eu dou. O problema é que nós somos bons em esperar e muito fracos em fazer. Às vezes a gente está cheio das expectativas, mas as nossas ações não estão à altura das nossas expectativas. São funcionários mal educados, pessoas que prestam mau serviço, pessoas que fazem por obrigação, e no meio da igreja de Deus há um povo que sonha em enriquecer, porque houve o engano de que Deus ele torna o seu filho rico, e há uma classe que cresce com aquela expectativa de que eu vou ser rico, eu vou ter muito, e eu vou ser próspero, porque Deus vai me dar tudo isso, e quando eu for próspero, aí eu vou ser uma bênção. Quantos de nós não vivem ouvindo essa mentira, né? Toda vez que tem a mega da virada, ou a mega sena acumulada, um monte de gente fala: não, pastor, nem sei se é pecado não, mas eu joguei, mas se eu ganhar eu vou fazer muita boa obra. Se eu ganhar eu vou, né? Aí a pessoa fala, todo mundo fala isso, né?
Mas, irmãos, pensa, quem não faz hoje, não faz amanhã, né? Jesus diria, fidelidade no pouco e no muito tem tudo a ver, né? Às vezes a gente pensa assim, o dia que eu for rico eu vou ser muito generoso. Mas, irmãos, o que não é praticado no tempo da escassez, não vai ser praticado no tempo da abundância. A gente precisa construir uma mentalidade, né? Hoje eu não posso dar para alguém, ir ali na rua e dar uma casa para a pessoa, mas eu posso na rua abençoar alguém com alguma coisa, né? E eu posso ser útil com o que nós temos hoje. Essa é a perspectiva do trabalho. Aqui entre nós, irmãos, amor fraternal é algo para a igreja. Mas veja, Paulo ele mostrou para nós que a prática do amor e a maturidade no trabalho não tem a ver com a igreja, mas tem a ver com os de fora. Eu conheço pastores que acabam criando aquela ideia assim, tudo tem a ver com o crente no meio da comunidade cristã. Tudo tem a ver com a igreja, mas irmãos, veja, Paulo fala, vivam de modo digno para com os de fora, com os de fora, não é os da igreja. Aquilo que nós praticamos em termos de amor e trabalho, visa os de fora. Não é apenas um clube, um grupo que se envolve e que beneficia-se mutuamente, mas é uma comunidade que trabalha também para os de fora. Paulo ensinou aos Gálatas que nós trabalhamos para abençoar os da família da fé em primeiro lugar, mas nós queremos fazer o bem para todos, principalmente aos da família da fé. Claro que eu diria assim, poxa, eu tenho aqui um recurso para abençoar alguém. Não faz o menor sentido eu abençoar o de fora se tem alguém passando necessidade dentro, concorda? Não faz o menor sentido. Mas uma vez que nós estamos supridos, a gente vai abençoar todos os que estão fora. Esse é o princípio do trabalho. Eu disse que os tessalonicenses falharam, irmãos, e de fato falharam. Vamos fazer uma coisa? Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3. Irmãos, a nossa aula está praticamente acabando, viu? Porque o tempo ele é feroz. Mas nós vamos só ler esse texto e depois eu abro para os irmãos compartilharem alguma pergunta, tá? Avança aí umas 2 páginas ou 3 para o capítulo 3 de 2 Tessalonicenses. O versículo 6 diz assim, olha que interessante, 3:6. Vejam, a primeira carta foi escrita e enviada, e um pouco tempo depois a segunda carta foi enviada. E na segunda, Paulo fala assim, nós vos exortamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo como devem imitar a nós, visto que nunca vivemos de modo desordeiro, nem jamais comemos pão à custa do outro. Pelo contrário, em trabalho e fadiga de dia e de noite, trabalhamos a fim de não sermos pesados a ninguém. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós, para que vocês nos imitem. Porque, quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, que também não coma. Pois, de fato, estamos informados de que entre vocês há pessoas que andam de modo desordenado, que não trabalham, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, veja, a palavra tranquilo, apareceu lá na primeira carta, que trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão, e vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta carta, notai essa pessoa, não vos associeis com ela, para que essa pessoa fique envergonhada.
Todavia, não o considere inimigo, mas advirta como a um irmão. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as ocasiões. O Senhor seja com todos vocês. Veja, irmãos, uma carta enviada falando: viva tranquilamente, ame uns aos outros, trabalhe, seja uma bênção para os de fora e não façam nada que vai dar canseira para o outro. Paulo mandou a carta. Provavelmente alguém vem trazendo notícia e fala: Paulo, Silas e Timóteo, a situação lá em Tessalônica está complicada, porque tem uma turma que não quer trabalhar, rapaz. Tem uma turma que não quer fazer nada. O povo lá, encostou agora. E Paulo então, ele diz: nós já falamos isso antes. Aquele que não quer trabalhar é aquele também que não quer comer, irmãos. Quem tem fome trabalha, concorda? Quem tem alvo se esforça. Quem não corre atrás é porque não tem objetivo de nada. E na mentalidade de Paulo é assim: se alguém quer ficar acomodado, é necessário que a igreja tire essa pessoa do comodismo. Porque nós sabemos muito bem, irmãos, que uma pessoa que fica numa situação confortável, a tendência é continuar numa situação confortável, mesmo que para nós nem seja tão confortável assim. Mas provavelmente tem morador de rua que está confortável morando na rua, porque não sai de lá, concorda? E tem gente que você vê que poderia trabalhar, mas não sai. Tem parente nosso, quem não tem na família, ou algum conhecido que é o baita folgado, que vive às custas dos outros, que o tempo todo está pedindo, e que é o sanguessuga, e que todo mundo o tempo todo ajuda. Porque infelizmente tem gente que abusa da generosidade do seu semelhante. Paulo disse: se vocês são igreja, é necessário que não vivam de modo desordenado. Vocês devem trabalhar e não se intrometer na vida alheia. Imagine, irmãos, se parente nosso, se povo da igreja, viver uma vida mansa e ficar lá, entra na nossa casa todo dia, e todo dia vai lá comer, e todo dia vai lá lamentar que vai cortar a semic, vai cortar minha água, mas está assim, mas está assado. E o abençoado não trabalha, não se esforça, e fica o dia inteiro lá encostado, e fala: rapaz, você não vai ter vida boa não, né? A gente não deveria, irmãos. Para o crente isso pega muito mal, irmãos, pega muito mal. O que Paulo diz e exorta é: trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Trabalhe com o seu pão. E mais ainda, coma o pão do seu trabalho e divida o seu pão com o outro. É o melhor que a gente pode fazer. Paulo dá duas advertências depois dessa explicação. Ele fala: primeiramente, nunca canse de fazer o bem. Irmãos, não cansemos de fazer o bem. Em outra passagem fala: não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos. Nós precisamos praticar o bem sempre. Que os maus exemplos e os folgados e os espertos não roubem de nós o coração generoso e sensível. Existe algo, irmãos, que é perigoso, é que de tanto nos depararmos com gente folgada, nosso coração endurece, e a gente para de ajudar todo mundo, e a gente se torna aquele tipo assim: agora também pode morrer na minha frente que eu não estou nem aí, porque eu cansei. Não é assim, né? E Paulo disse: e como essa pessoa folgada é um irmão seu na fé, não trate ele como se ele fosse inimigo, mas advirta, exorta, corrige, confronta. Se nós temos uma pessoa no meio da igreja que é assim, ao invés de tratá-lo como um inimigo, nós o tratamos como um irmão que precisa de disciplina, que precisa de correção, que precisa ser tratado. Irmãos, vou parar por aqui, mas imagine o que nós estudamos hoje. Amor fraternal é aquele que une pessoas. O amor fraternal, ele se manifesta em todos os ambientes, mas nós somos cristãos e o amor é, assim, a propaganda do cristão. Não há nada que mostra mais para o mundo
do que somos cristãos do que a prática do amor, né? Quando alguém vê generosidade, quando alguém vê perdão, quando alguém vê restauração, quando uma boa ação é praticada, ali há um impacto, alguma coisa se vê ali. Por outro lado, Paulo diz: trabalhe para Deus, trabalhe para abençoar o seu semelhante, mas caso haja o folgado no meio do povo de Deus, trata esse folgadão aí. Ninguém deve viver vida mansa não, todo mundo precisa trabalhar e comer o próprio pão. Imagine, irmãos, se a gente sair daqui pensando assim: a hora que eu tiver com um folgado, nós vamos dizer assim: rapaz, nós vamos te ajudar hoje, amanhã, mas depois de amanhã nós já vamos começar a falar para esse elemento aí que ele precisa trabalhar, que nós vamos arrumar para ele um emprego. Ele mas não quer trabalhar, porque ele não tem gente, irmãos, que não nasceu para trabalhar em qualquer emprego, entendeu? Tipo, não estudou, não esforça, mas ele não quer trabalhar para ganhar 1.000, 2.000. Conheço gente que não quer trabalhar para ganhar 5.000, que é pouco, entendeu? Tem gente que quer trabalhar para ganhar igual o CEO de empresa, 100, 200 mil, porque ele é muito bom, né? E aí o cara não quer nenhum emprego, tá bom, pula de emprego em emprego, e vive sempre vida mansa, né? A gente deveria colocar essas pessoas em uma condição de desconforto. Se é verdade, eu não sei, mas tem uns 200 lugares que falam dessa mesma história, né? É aquela ideia típica assim, de que na própria natureza os animais, eles fazem os seus filhotes irem para um caminho de amadurecimento. Já reparou? No meio dos leões, por exemplo, é filhotinho, é bonitinho, começa a crescer, a juba começou a aparecer, o leão dá um jeito de mandar para fora o rapazinho, né? Fala: meu, se vira. E a mãe onça podia pensar: mas tadinho, mãe leoa, né? Ele vai passar fome. Ele sabe, ele aprendeu a caçar, irmãos, quando era pequeno, né? Eles expulsam ele ali daquela alcateia, daquele bando lá, o nome, acho que é bando, né? Manda ele embora. E aí ele vai, e depois ele volta adulto. E adulto ele pode talvez voltar, mas ele tem que se virar. Fala-se muito também do que a águia faz com os filhotes. Enquanto o filhote está lá no ninho confortável, maravilhoso, né? E a mãe águia vai e caça e traz a comida, o bichinho abre a boca, ela coloca lá, e depois coloca no chão, e ficar no ninho brincando com os irmãos o dia inteiro, né? Uma bênção, né, irmãos? Mas dizem que o ninho da águia é feito sobre espinhos, e madeira que é incômodo. Enquanto o bichinho é leve, não há incômodo, mas ele cresce, e o peso dele começa a deixar o ninho desconfortável. E aí o ninho é feito para se tornar desconfortável em algum momento, porque ele tem que sair, concorda? Ele tem que ir embora. E aí a mãe vai ensinar o pássaro a voar, ele não quer, ela ensina, até que um dia ela empurra, ele fala: você tem que aprender, filho, vai. Aí uns caem no chão, outros saem voando. Irmãos, na natureza é assim, concorda? Mas entre nós seres humanos, não. O que tem de mãe, que tem um monte de bebezão em casa, né? Maravilha, né? Tem a escola comum. E hoje a estatística mostra que é cada vez mais, irmãos. Nunca deve ter existido na face da terra uma geração tão imatura. A gente hoje percebe que os homens especialmente não amadurecem. Você tem rapaz, homem, você vê que homem de 30, 40, 50, 60 que não amadurece, não trabalha, fica em casa. Você fala: qual que é a ocupação dele? Ele só joga. Meu filho joga, ele fica em casa, ele é caseiro. Aí a mãe justifica tudo, óbvio, né? Ele é uma benção, não dá trabalho, mas tá aquele crianção lá de calça de moletom o dia inteiro, de meia no pé, jogando videogame, sentado na sala. Você fala: irmãos, a mãe levando um copo d'água. Mas a mãe levando água, comidinha na mão. Irmão, vamos ser sinceros. Olha, a gente está precisando aprender muito com os bichos, irmãos. Eu não sei, podia ter um curso aí que os animais dariam para nós, né? Sei lá, acho que a gente descobriria que eles têm rotina e a gente não tem, eles têm regras e a gente não tem. É impressionante, né, irmãos? Tem horas que eu me pego olhando para a natureza e vendo assim, como que a gente andou para longe, né? Para pensar, vai dando ali 5h30, 6 horas, vai começar a escurecer, a maioria dos animais vai caçar o seu rumo e vai dormir,
para acordar na hora que o sol estiver nascendo, né? Só que o mundo hoje, a vida começa meia-noite, 1 da manhã. O povo sai para ir em show que começa 2 da madrugada. Aí acorda que horas? Meio-dia, 1 hora, horário todo revirado. A gente não consegue parar, irmãos, e perceber que nós estamos criando um povo imaturo, sem responsabilidade, gente que não sabe o que é trabalho, e gente que precisa aprender que o trabalho, ele dignifica, e que não é necessariamente tão importante o quanto se ganha, mas o quanto a gente trabalha e se aperfeiçoa. E vamos ser honestos, irmãos, quase todo mundo que trabalha com dedicação, na época de ganhar pouco, e que trabalha no trabalho ruim, e persevera, não chega numa condição melhor? O trabalho geralmente faz isso. Talvez a gente não vai ficar assim milionário, mas sempre progride quem se esforça. Sempre progride. É raro você falar alguém que é muito trabalhador que andou para trás. Fala, nossa, aquele cara, eu nunca vi gente tão trabalhadora, e o rapaz está na pindaíba danada. Não tem. Alguém que trabalha, irmãos, com motivação sincera, que se esforça, que é bom, que trabalha com dedicação, e o trabalho faz a pessoa prosperar. E para nós cristãos, mais ainda, o bom trabalho é um motivo de trazer glórias para Deus. Combinado, irmãos?